Bom dia. Ô, gente, não é assim não, bom dia, porque a pessoa chega de manhã cedo, assim, esbaforida, sábado de manhã. Então, é assim, eu digo bom dia e vocês respondem bom dia, Abel, combinado? Mas tem que ser assim, com muito amor, para poder a energia chegar aqui e a gente compartilhar isso. Vamos lá? Bom dia, pessoal! Ah, que delícia! Vocês não sabem como a energia chega aqui e acende a gente, assim, dá vontade. O Evangelho do Centro Espírita Harmonia é o lugar no qual eu mais gosto de falar, no qual eu mais me sinto em casa. Foi o primeiro trabalho desta casa, instituído ainda no Barracão, por mim e pelo meu querido amigo Elísio Rangel, que está sempre por aqui, com certeza, nos brindando com a sua energia amorosa. Então, amai os vossos inimigos. Eu fico pensando o que é que Jesus tinha na cabeça quando ele fez uma proposta dessa, não é? Que dificuldade! Eu digo para vocês que, às vezes, eu tenho dificuldade de amar os amigos. Quanto mais os inimigos. Vocês não têm essa dificuldade, não? Você não tem vontade de, às vezes, torcer o pescoço do seu amigo até a língua ficar azul, não? Eu vou... Agora, por favor, amigos internautas também, muito bom dia para vocês. Não espalhem, tá? Isso é um segredo. Eu, às vezes, uma mulher toda analisada, mas, às vezes, sobe um negócio aqui, que a vontade é de, torcer o pescoço do amigo. Calcule o que é que eu não vou fazer com o inimigo. Queiram você, aliás, nem queiram saber, né? Porque a vingança será maligna. Então, é muito importante compreendermos e não trocarmos o simbólico pelo concreto, porque isso dá muita confusão. O que será? E que convite é esse que Jesus fez? Eu considero esse um dos maiores desafios do Evangelho, das propostas do Evangelho. O Evangelho é uma proposta arrojada, revolucionária, quando Jesus colocou a proposta dele, assim como é até hoje. Porque alguém que diz assim, dê tudo que você tem e me siga, eu quero saber aqui quem é que, se ele estivesse aqui no palco e fizesse essa proposta, faria isso. Talvez poucos, mesmo porque não iam acreditar. Eu logo, esse cara aí, esse cabeludo aí, não deve ser picareta. A gente ia pensar logo isso. Então, as propostas são arrojadas, revolucionárias, porque são propostas feitas ao espírito imortal. Por isso, da imortalidade das palavras. Por isso que serviram há 2000 anos atrás, servem agora e continuarão perpetuamente a serviço dos espíritos em evolução, porque é uma proposta para o espírito imortal. Mas são grandes desafios, e eu considero o amai os vossos inimigos um dos maiores desafios. Por quê? Porque reúne duas grandes dificuldades do espírito encarnado e do desencarnado também. Como eu estou me dirigindo a ambos, que é o autoconhecimento e o perdão. Uma coisa não pode existir sem a outra. Olha que grandes desafios estão propostos nesta pequena máxima: amai os vossos inimigos. A primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é: quem são os inimigos? Ou onde estão os inimigos? Quem são os inimigos? Onde estão? Em que lugar é esse? E por que alguém se torna um inimigo? O que é que alimenta isso? E aí eu queria contar uma história para vocês, mas eu não vou contar ela toda, não. É uma história pouquíssimo conhecida, acho que ninguém aqui sabe. Uma história de um rei e uma rainha que não podiam ter filhos, e um dia nasceu uma princesinha chamada Aurora. Alguém conhece essa história? A Bela Adormecida. Eu queria só compartilhar com vocês o começo da história. Por que a Bela Adormecida é amaldiçoada?
ela é amaldiçoada por uma das fadas, não é isso? Por quê? Porque ela não foi convidada para a festa do batizado, de apresentação lá da princesa. Ela não foi convidada. Então, ao não ser convidada, ela invadiu a festa e, revoltada com a discriminação, porque isso é bullying, foi bullying, concordam? Ela foi discriminada, por que não convidaram a criatura? Não é? E aí ela vai lá e amaldiçoa a jovem princesa Aurora, e o resto da história vocês conhecem, príncipe, aquela história toda. Né? Eu conheço uma amiga que eu mandei outro dia uma chargezinha para ela, porque ela gosta muito de dormir. Era a Bela adormecida, o príncipe chega para beijá-la, ela diz 5 minutinhos, dorme 100 anos, parece 5 minutos, mais 5 minutinhos que eu não quero acordar agora. Então, o proscrito, o inimigo é o proscrito, mas não é o proscrito fora, é o proscrito dentro. Então, nós precisamos convidar os nossos aspectos sombrios para o banquete, para a festa, para a nossa consciência. Porque esses aspectos, quando proscritos, quando relegados, quando negados e reprimidos, eles invadem a nossa festa e nos amaldiçoam com uma série de problemas e dificuldades que muitas vezes nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender. Eu dou outro exemplo desse aspecto. Eu não sei se vocês conhecem a história de Shakespeare, Otelo. Conhecem? Otelo. Otelo é a história de um homem, um mouro, um negro, que se casa com a linda princesa, uma mulher belíssima, chamada Desdémoda. Eu sempre tenho dificuldade de lembrar esse nome, mas é isso aí. Mas ele tem um braço direito, uma pessoa que trabalha com ele, chamado Iago. E Iago, ele fica com inveja, com raiva de Otelo. Por quê? Porque ele esperava ser colocado num posto, tipo, abaixo de Otelo, sabe? Esse posto, o segundo escalão, lá no posto. Só que tem outra pessoa, um outro serviçal, que é quem consegue fazer a ligação entre Otelo e a amada dele. E esse rapaz é que faz a mediação e ele conquista a amada e se casa com ela. E ele dá esse posto que estava nas pretensões ou na expectativa de Iago, ele dá esse posto para esse outro em gratidão, porque afinal, né, sempre as mulheres, né, nós sempre estamos na gênese dos problemas e das soluções. Que bom. Criaturas incríveis as mulheres, né? E aí ele dá esse posto e desperta, então, em Iago, a inveja, a raiva. E ele faz uma trama tão grande que acaba o Otelo matando Desdémoda, porque ele faz uma trama e ele insinua e cria uma série de situações na qual Otelo, fica pensando que Desdémoda o traiu. Então, com quem? Com o rapaz que ele deu o posto que Iago queria. Assistam, procurem Otelo. Rapaz, Iago é pura maldade. Chega a dar um medo. Tem hora que a câmera pega ele assim, de close, e ele começa a explicar para você a trama, que eu quase saí correndo da cadeira, porque consegui enxergar ali a amoralidade, a maldade na sua expressão mais pura, se é que a gente pode dizer que tem pureza na maldade, mas na sua expressão mais pura. Outro exemplo, essa história também é muito conhecida, um médico que ele é bonzinho durante o dia e malzinho durante a noite. Malzinho não, bem mal. O médico e o monstro, Jack e Hyde, se eu não me engano, não é isso? Os nomes, ele assume, tipo, uma dupla personalidade. Então, e no fim, o monstro, né, acaba matando uma pessoa
que é a outra personalidade do doutor, que é todo humano, caridoso, aquela pessoa que você coloca a sua mão no fogo, aquela bondade. Por isso que eu tenho medo de gente boazinha demais. Quando eu vejo muito boazinha, eu digo assim, ó, faça uma maldadezinha bem pouca, só para dar uma quebrada nisso aí. Por quê? Porque nós somos criaturas que estamos nos criando. E nós somos criaturas que reunimos no nosso mundo interno sombra e luz. Quem vê a nossa luz diz que pessoa maravilhosa. Quem vê a nossa sombra diz que demônio. Então nós precisamos tomar consciência da sombra e da luz e saber transitar entre esses dois mundos paralelos, mas que pertencem ao nosso mundo interno. Então, o autoconhecimento, para que você possa alcançar ter sucesso nesse desafio proposto por Jesus, amai os vossos inimigos. Precisamos amar os aspectos desconhecidos de nós mesmos. Precisamos revirar do nosso mundo interno cada pedra. Precisamos conhecer cada curva no caminho, cada floresta densa, cada caverna, cada oceano, que nós temos internamente um mundo, um universo a ser descortinado, a ser descoberto. E muitas vezes aqueles aspectos que nós tropeçamos e não gostaríamos que ali estivessem ou que existissem, nós fazemos como fizeram os pais de Aurora. Nós fazemos com que esses aspectos se tornem proscritos. Nós nos desconectamos desses aspectos. E o que é que esses aspectos nossos fazem? Sorrateiramente, para nós mesmos, porque os outros percebem, em geral, sorrateiramente se expressam. E como é que esses aspectos sorrateiramente se expressam? Se expressam numa coisa que nós, da psicologia, chamamos de projeção. Então, eu projeto meu aspecto sombrio, maldoso, no outro. E eu quero destruir o outro, porque eu quero destruir em mim esse aspecto. Mas como eu não reconheço em mim, eu reconheço no outro. E eu pergunto a vocês, alguém aqui pode reconhecer um aspecto sombrio do outro, sem que tenha em si? Não é possível. Eu não posso conhecer, ou melhor dizendo, eu não posso perceber aquilo que eu não conheço. Eu não posso perceber o que eu não conheço. Então, quando nós reconhecemos toda a maldade do mundo, toda a maldade da sociedade, é porque esta maldade que nós vemos fora está dentro de cada um de nós. Porque uma sociedade é a expressão do conjunto de individualidades. Não é um ser à parte. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, porque a sociedade é assim. Nós somos assim. A sociedade, ela não existe sozinha. Não é um ente. É igual agora está na moda falar do mercado, né? Da crise econômica, porque o mercado está nervoso. Eu digo, ó, dá um Rivotril para ele. Porque o mercado, para mim, não é uma pessoa. Como assim o mercado está nervoso? E aí precisa tomar uma série de medidas. Ah, Rivotril no mercado. Então, quando nós dizemos a humanidade é assim, a sociedade é assim, nós estamos precisando fazer conexão com a nossa sombra, porque quando nós projetamos todo o mal fora de nós, nós não assumimos a responsabilidade pela mudança interna, individual, necessária, para que possamos construir fora aquilo que está dentro. Se eu não coloco luz naquilo que há de sombrio, e esse é um dos desafios do espírito encarnado. Quando a gente desencarna, o desafio continua sobre outra forma, mas o desafio continua. Então, nós estamos aqui para a prática do autoconhecimento. Todos os tropeços, todas as dificuldades, todas as pessoas que nos chegam, trazendo alegria ou trazendo dissabor, são mestres que querem nos ensinar o autoconhecimento. É sempre necessário nos perguntarmos qual é o propósito deste acontecimento. Qual é o propósito da entrada desta pessoa na minha vida neste momento? Qual é o propósito desta perda?
Qual é o propósito da frustração da minha expectativa, como aconteceu com Otelo, com Iago? Quantas vezes nós também agimos sorrateiramente, porque as nossas expectativas, elas não são correspondidas, porque nós nos achamos mais do que o que realmente somos. E eu digo para vocês que, na verdade, é o contrário, nós somos muito mais do que o que achamos que somos. Muito mais. Entretanto, nós nos apequenamos, porque só nos enxergamos numa perspectiva egóica, nos enxergamos numa perspectiva de uma encarnação. E muitas vezes não exercitamos esta reflexão, esse autoconhecimento. E aí a gente fica achando que sabe. E aí um filósofo diz que é a pior coisa você não saber que não sabe. Ó, que coisa. Se eu sei que não sei, eu tenho salvação. Mas se eu nem sei que não sei, como eu vou buscar esclarecimento se eu acho que já sei? E aí, outro dia, fazendo uma reflexão, viu, Rô? Vou precisar de você agora. Fazendo uma reflexão, domingo de manhã em casa, eu estava fazendo uma reflexão, alguns anos atrás, vou dar uma dica para vocês. E aí, escutando música na TV, tal, não sei o quê, sentada na varanda, e refletindo, né? Me achando muito sabida naquela época. Né? Quanto mais alto é o voo, mais dolorosa é a queda. Aliás, os espíritos fazem muito isso comigo. Antes de eu dizer a vocês o que foi que me deu uma derrubada, que eu fiquei assim, uns 15 dias, murcha. Depois eu comecei a, né, bem de pouquinho, mas não esqueci mais essa lição. Uma vez eu fui fazer um seminário sobre relacionamentos amorosos. Eu adoro esse tema, tá? Se quiserem me convidar para falar, adoro falar de relacionamentos amorosos. É para aprender, sabe? Porque eu tenho 31 anos de casado e até hoje não sei se o casamento deu certo ou não. Não é? Porque a gente vai tentando, todo dia. Um dia a gente quer jogar a mala do outro pela janela, no outro dia a gente está apaixonada. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece assim. Eu decido de manhã mandar embora. Aí, no outro dia, eu me apaixono de novo. Fica aí, porque você eu já conheço os defeitos, vou arranjar, vai me dar um trabalho de adestramento danado. Porque homem a gente adestra, né? Então, e aí vou começar tudo de novo, é igual empregada, né? Você manda uma, tem que começar tudo, eu tenho uma preguiça disso, horrorosa. E aí, coitado, que meu marido não me ouça isso, ainda bem que ele está no supermercado. Aí, não contem para ele, viu? E aí, eu toda animada, fiz 5 horas de palestra, um seminário, do enamoramento ao amor, que depois deu origem ao meu livro, que, graças a Deus, se esgotou, e eu preciso fazer uma segunda edição, vendi todos. Então, aí, um senhor chegou para mim e disse assim, minha filha, que trabalho maravilhoso, que palestra linda, poxa, quantas pessoas precisam ouvir isso, seu marido é um homem de sorte. Aí tinha um espírito do meu lado, que tinha me assistido durante o trabalho, e disse assim, isso é porque ele não lhe conhece. Eu, piu! Obrigada! Sorriso amarelo. E não é verdade, né? Não é verdade? Vai, acha, mas fulano é maravilhoso, vai viver com ele para você ver. Mas fulano é excepcional, vive. Come uma saca de sal junto para você ver quem é a criatura. Nenhum de nós aqui encarnado lá é flor que se cheire, não é? Então, nós nos iludimos a respeito da nossa sabedoria, e isso é gerador de uma série de conflitos e de inimizades. Por quê? Porque nós nos aferramos a certezas e nos apegamos e nos entrincheiramos para defender o nosso ponto de vista, e não existe diálogo, porque na hora que eu tenho certeza, não tem mais diálogo. Porque se eu tenho certeza, eu vou ouvir, porque eu tenho um ouvido, mas eu não vou escutar o que o outro está dizendo. Escutar significa abrir mão, momentaneamente, do meu ponto de vista, e tentar enxergar com o olhar do outro. Não significa que eu vou mudar meu ponto de vista, não. Mas, por um momento, eu preciso me desapegar das minhas verdades, das minhas certezas, e tentar entender à luz do olhar do outro. Por quê? Porque esta viagem que nós fazemos traz ganhos, porque eu posso retornar o meu ponto de vista, mas, com certeza, eu retorno de uma forma mais ampliada. Eu retorno de uma forma mais flexível, porque esta viagem sobre o olhar do outro me faz enxergar aspectos que eu não estava enxergando, porque eu estava entrincheirada nas minhas certezas e na ilusão
que nós temos ao nosso próprio respeito. Então, eu achava que sabia muito de mim, mas o que aconteceu é que quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. E se tivermos essa postura diante da vida, diante de tudo, se conseguirmos nos desfazer com coragem das nossas certezas, para termos um ponto de vista mais ampliado, nós vamos nos tornar muito mais humildes e vamos compreender muito melhor o outro. E não vamos deixar os aspectos sombrios do lado de fora, nós vamos convidar. Vamos convidar e vamos dialogar com esses aspectos, dizer, olha, peraí, eu sei, mas vamos fazer de uma outra forma. Porque quando nós negamos, eles sorrateiramente nos derrubam ali na esquina. E muitas vezes o outro nos aponta. E aí eu ouço algumas pessoas, no consultório é muito comum, dizerem assim, eu só me bato com gente que não presta. Já ouviram isso? Eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal a ninguém. Eu digo, haha, vai que é mole. Totalmente desconhece completamente a sombra. E quanto mais mal você fala de alguém, mais você revela para o terapeuta a sua sombra. Porque todo exagero é revelador de uma falta. Todo exagero. Você está indignado com algo, é uma situação. Você está espumando de raiva, me revela outra coisa sobre você. Porque quando nós alcançamos esse estado de autoconhecimento e de percepção da nossa ignorância diante de tantas coisas que ainda temos para descobrir, tantas coisas ainda para serem reveladas, sobre nós mesmos e sobre os desdobramentos futuros, porque nós estamos em processo. Somos criaturas milenares, somos espíritos. Quantas encarnações aqui cada um já teve? Quantas experiências? Então, existe um mundo para ser descortinado dentro de nós, para que possamos apaziguar os inimigos internos. Porque quando eu consigo fazer as pazes com os meus inimigos internos, eu não projeto fora. E eu posso perceber o mal no outro, eu posso me indignar com o mal no outro, eu posso me posicionar, mas eu não vou odiar o outro. Quando eu espumo de ódio, eu estou projetando o mal em mim, eu estou projetando no outro, e eu quero destruir o outro, porque eu quero destruir o mal em mim, que não tem como. O mal não é para ser destruído, é para ser transformado. A sombra, ela quer luz. Ela quer luz. Então, é preciso reconhecer essa dualidade e conseguir, no vaso do ego, integrar essa contradição, esse par de opostos, porque quando nós estamos cindidos, os conflitos ocorrem. A falta de autoconhecimento ocorre e as projeções ocorrem, como ocorreram nas histórias que eu relatei aqui para vocês. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para que possamos amar os inimigos. E onde está o inimigo? Dentro de nós. O que é o inimigo? O ódio, o egoísmo, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a inveja. Essa daí. Toda virtude atrai inveja. A virtude atrai inveja. Isso é uma fala que tem, quem quiser conhecer, ali os azulejos portugueses da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Ali tem um mosaico belíssimo de azulejos em que conta vários mitos gregos. E um dos quadros desses azulejos coloca o olhar da inveja. E tem escrito lá, a virtude atrai a inveja. Que foi o que aconteceu com Otelo. O que foi que ele sentiu? O que é que ele sentia por Iago? Iago sentia por Otelo a inveja. E Iago era a sombra de Otelo. Porque se Otelo tivesse conhecimento do mal em si, ele conseguiria perceber o mal no outro e desviar. O reconhecimento do mal em nós nos torna mais sagazes. E também nos torna mais humanos. Mas tem pessoas que eu converso, parece que eu estou conversando com a boneca Barbie, com o Ken,
Porque é tão plastificado, é tanta persona, que você fica procurando ali a humanidade e você não consegue. Então, às vezes eu prefiro até lidar com quem é identificado com os aspectos sombrios, porque tem gente que só pela misericórdia. Né? É Iago encarnado, mas eu já sei com quem eu estou lidando. Como disse um presidente norte-americano, não me lembro qual um desses famosos aí, eu peço a Deus que me proteja dos amigos, porque dos inimigos eu posso cuidar sozinho. Então, às vezes, é tão difícil a gente perceber o mal, e aí as pessoas que dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém, só anda a gente me fazendo mal. Por quê? Porque você não dá conta do mal em si, você não percebe o mal no seu entorno. Você não percebe os aspectos sombrios, a trama do outro. E sabe por que a gente percebe? Percebe porque seremos capazes de fazer também. Agora, escolher fazer ou não é que é a diferença entre alguém moralmente, eticamente mais evoluído e alguém menos evoluído. Porque eu posso fazer tudo e qualquer ato humano, por mais abjeto, baixo, feio, horrível e condenável, eu poderia fazer. Agora, fazer ou não tem que ser uma escolha consciente. Eu preciso tomar consciência do mal em mim para que eu não me torne alguém arrogante, possuído de um fundamentalismo, de achar que eu estou com Jesus e o resto está todo no mármore do inferno. É isso que caracteriza o fundamentalismo. É uma total ausência de percepção do mal em si. Então, eu projeto tudo, tem demônio para tudo que é lado. Tudo. Por quê? Porque eu estou projetando. Eu não entro em contato. Eu promovo uma asepsia geral do mal em mim. Projeto tudo fora e isso é um grande perigo. É um grande perigo porque isso se projeta não só de forma individual, como de forma coletiva, de uma nação contra a outra, de uma classe social contra a outra, porque se projeta. O que eu não quero em mim, eu projeto no outro. O que eu nego em mim, eu projeto no outro. E eu não quero entrar em contato porque a presença do outro, a forma do outro ser, me remete ao contato com aquilo que eu quero negar. E isso desperta em nós um desconforto muito grande, um incômodo muito grande, e uma raiva muito grande do outro, porque está me obrigando a entrar em contato com aquilo que eu veementemente nego em mim. Então, amai os vossos inimigos. Porque se você amar os inimigos internos, você vai encontrar o apaziguamento interior. E você vai sair do lugar de quem julga o outro. Jamais julgue. Está lá no Evangelho também. Não julgueis, não julgueis. Nós julgamos pela nossa incapacidade de compreensão. Quando eu não compreendo, eu julgo. Porque se compreendêssemos a história de cada ser humano e não só julgássemos os seus atos de forma isolada, que é o que nós muitas vezes fazemos, e condenamos a pessoa ad eterno. Às vezes, por um momento, você gostaria de ser julgado no dia que você fez a pior coisa da sua vida, e que isso fosse uma sentença, e que esse olhar sobre você só se baseasse nesse momento? Você gostaria também que o olhar sobre você só se baseasse no dia que você fez a melhor coisa? Isso também é uma prisão. Existe um nível de projeção também de expectativas. E aí nós criamos heróis e heroínas, porque projetamos aquilo que poderíamos alcançar, aquilo que há de melhor em nós também projetamos, não é só o que é ruim. E aí ficamos esperando e criamos uma expectativa muito grande em relação a determinadas pessoas, pessoas que alcançam poder, pessoas que alcançam o sucesso social, nós projetamos o espiritual, e quando a pessoa comete um deslize, pronto, acabou. A gente derruba completamente, ataca, e tudo que aquela pessoa fez e já não vale mais nada. A pessoa não é obrigada a corresponder às suas expectativas. É um ser humano que está na luta pessoal também. Todos os grandes avatares tiveram seus momentos de luta com os seus aspectos sombrios. Até Jesus. Quando Jesus é levado para o deserto, e tem aquele embate com o diabo, não é? Não tem essa passagem?
que manda ele transformar pedras em pães, que diz a ele que ele pode dominar todos aqueles reinos, e que ele vai sistematicamente, ele não se esquiva, ele dá uma resposta de quem tem uma inteireza, de quem tem um conhecimento desse lado, desses aspectos sombrios. E quando é que ocorre isso? Quando ele termina de ser batizado, quando ele começa a missão, a tarefa dele, ele é colocado, porque ele vai ser tentado por todas aquelas coisas. Porque sombra e luz existe no humano. E naquele momento, ele tem também o seu embate. Paulo de Tarso diz, por que eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que quero? Essa é uma das frases que eu tenho como cabeceira, porque é um esforço enorme. E muitas vezes eu me faço esta pergunta, porque eu não estou conseguindo fazer todo o bem que quero. E outro dia eu conversava com a Adenal, eu disse, Adenal, eu estou inquieta, eu estou achando que estou fazendo pouco. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero fazer mais. Será que eu tenho que dar banho nos pobres? O que é que eu tenho que fazer? Porque existe uma ânsia interna em fazer mais pelo outro, porque eu vejo tanto a ser feito, tanto do ponto de vista moral e do ponto de vista material, tem muito a ser feito nas pessoas próximas a nós, nas pessoas longe. E nós ficamos, muitas vezes nos apequenamos, ficamos entrincheirados num mundo tão pequeno e achando que aquilo que nós vivemos e percebemos é a verdade universal e não é. E isso é um ganho das futuras gerações, porque elas estão linkadas ao mundo inteiro. Enquanto nós somos intermediários. Quando eu digo nós, aí o pessoal que está na meia-idade, viu? Quem já passou da meia-idade, eu não digo nós, não, eu digo vocês. Nós, que tem gente aqui que antigamente se nascia, crescia, vivia e morria na mesma casa, na mesma cidade. Nem se saía. Hoje nós estamos vinculados ao mundo inteiro. Então, esse vínculo derruba barreiras, sim. Por quê? Porque nós começamos a perceber outras maneiras de viver. Quem é que sabia, antes da era da internet, antes da era das redes sociais, como vivia lá o pessoal no Tibete, no Nepal, em lugares longínquos, que a gente não tinha vínculo, a gente não sabia. E hoje a gente vê pessoas vivendo de uma maneira completamente diferente da forma ocidental de se viver. Completamente diferente, uma diversidade de religiões, de filosofias. E isso é bom. É bom para ir derrubando barreiras. É bom para que nós saiamos do nosso mundo. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas todo mundo está pensando isso. Alguma questão social. Eu digo, por que você acha isso? Porque nós tendemos a viver no meio das pessoas similares. Não é isso? Nós moramos num edifício de pessoas que pertencem à mesma classe social que nós pertencemos, frequentamos o mesmo centro espírita, o mesmo restaurante, temos os amigos. Então, aí a gente começa a escutar apenas algo que fica a nós parecendo que é todo mundo. O mundo é muito grande, tem bilhões de pessoas. Você convive no máximo com quantas pessoas? Como você pode extrair uma verdade de 200 milhões a partir dos 100, sei lá quantos que você convive? Não é possível. Então, existe uma diversidade de percepções e de entendimentos. Por quê? Porque os espíritos são singulares. Então, é um conjunto de singularidades convivendo. E daí a nossa dificuldade. Daí porque fazemos inimigos. E o inimigo não é só alguém que lhe fez necessariamente um mal diretamente, não. Inimigo é tudo aquilo que você não consegue lidar. É tudo aquilo que lhe causa repulsa. É tudo aquilo que leva você a cometer atos que não são éticos. É todo o sentimento de inveja, é toda atitude danosa a você mesmo e ao outro. Tudo isso são inimigos internos. E se você fizer as pazes com isso, quantos sobrarão fora de você? Quantos inimigos sobrarão fora se você amar os inimigos internos? Então, amar a si mesmo é a pedra fundamental, é a pedra angular da construção de um ponto de vista mais ampliado, da construção, da pedra que nós vamos colocar no nosso processo de evolução. Amar a si mesmo. Ame. Agora, não pegue a sua parte
negativa, aquilo que você não gostaria de ter, e faça como os pais da Bela Adormecida. Não, chame o proscrito para sentar à mesa do banquete com vocês. Chame os aspectos não bons que existem em vocês. Reconheçam. Reconheçam. E, principalmente, faça conexão com a humildade de saber que nós nada sabemos diante de tanto que há para se saber. Os maiores sábios não são os que mais dizem que não sabem. São aqueles que nós temos como referência. E se tornaram sábios por reconhecerem a própria ignorância. E aí nós aprendemos um pouquinho e já nos achamos. Já ficamos delirando, tendo sonhos sobre nós mesmos, ilusões a nosso respeito. Humildade. Reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza e também a nossa grandeza diante do pertencimento a esta grandeza que é o universo criado por Deus. Somos filhos de Deus, somos criaturas singulares. Não podemos ser comparados a nada nem a ninguém. A pessoa alguma, a única comparação tem que ser conosco mesmo. Aquilo que eu era e aquilo que eu sou e aquilo que eu posso ser. Nada mais. Não existe comparação entre um ser humano e o outro. E nós temos uma tendência a querer enquadrar. Mas nós estamos aqui e esse reconhecimento dos aspectos sombrios vai nos conduzir ao amor. O amor por nós mesmos.